Fala pessoal, beleza? De forma breve eu gostaria de falar os conceitos principais que envolvem um circuito, sendo ele série, paralelo ou misto. Para quem está na área técnica, os mesmos conceitos são aplicados no circuito, mesmo que tenha LED, capacitor, entre outros. Olhando a figura à direita, temos uma analogia do campo gravitacional com o campo elétrico. Em gravitação, se sabe que um objeto tem energia potencial gravitacional em virtude de sua localização no interior do campo, certo? A mesma coisa acontece com as cargas. Um objeto eletrizado possui uma energia potencial em virtude de sua localização no interior de um campo elétrico. Temos uma outra analogia, da energia para comprimir uma bola com uma carga positiva de um campo também positivo, como na figura. Com isso, chegamos no conceito de potencial elétrico. A energia potencial elétrica por unidade de carga, ou seja, a variação desse potencial é chamado DDP, diferença de potencial, ou tensão elétrica, como conhecida popularmente em nossas residências. É chamado de diferença de potencial porque é a variação de energia entre os dois pontos A e B, como na figura. Bom, a ideia não é explicar a origem de cada conceito, mas nesse precisou ser explicado, nem que seja rápido, para poder fazer sentido sobre o que é a tão conhecida tensão elétrica. Como o nome já diz, a tensão pode ser relacionada com uma força. Ela é medida através do produto da corrente pela resistência, no qual se chama lei de Ohm, que relaciona as três grandezas fundamentais de um circuito: tensão, corrente e resistência. A corrente elétrica é a velocidade com que as cargas vão de uma ponta para a outra. Para ilustrar, podemos usar um exemplo de termodinâmica. Imagina uma chapa de metal que as extremidades estão com temperaturas diferentes. Segundo as leis da termodinâmica, a energia térmica vai de uma fonte quente para uma fonte fria até que as extremidades atinjam equilíbrio térmico. No caso da corrente elétrica, ocorre a mesma coisa. Por conta da diferença de potencial elétrico nas extremidades, ocorre o fluxo de elétrons dentro de um condutor de um ponto de menor potencial para um de maior potencial. Usando o triângulo das leis de Ohm, que a corrente em um circuito é tensão dividido pela resistência. E quem é resistência afinal? Resistência é tudo que se opõe à passagem da corrente. As resistências têm diversas finalidades, e no circuito você acha dividindo a tensão pela corrente elétrica. Imagine você dentro de um vagão de metrô lotado em horário de pico. Ao abrir a porta, todo mundo vai em direção à saída e as pessoas que estão atrás demoram para sair. Se por acaso as portas de acesso fossem maiores, a velocidade que as pessoas sairiam ia ser maior. E quanto mais pessoas fechadas no ambiente, maior o calor, né? Então, isso acontece com o resistor também. Ocorre a mesma coisa. Parte da energia dissipada é em calor e podemos saber a potência dissipada neste. A potência está relacionada à quantidade de energia que realiza trabalho por unidade de tempo. Em outras palavras, a potência é a quantidade de velocidade que uma energia realiza trabalho. Em um circuito se calcula como se fosse o produto da tensão pela corrente, né? Mas na física se calcula que é energia sobre tempo. Mas em circuitos a gente calcula a potência do produto da tensão pela corrente. Com base nisso podemos fazer substituições e temos o famoso círculo mágico da lei de Ohm, que permite calcular essas grandezas de diferentes formas. Espero que tenha esclarecido. Forte abraço e até mais. Pessoal, se atentem numa coisa, o sentido da corrente que vamos usar para resolver nossos cálculos é o sentido convencional. O que é o sentido convencional? É o sentido que a corrente vai do polo positivo da fonte para o polo negativo. Então prestem bem atenção, porque na física se convencionou para resolver os cálculos de circuito e para dimensionamento dos mesmos que o sentido da corrente vai do polo positivo ao polo negativo, e não o sentido real, igual havia falado, que era de menor potencial para o de maior potencial. Esse é o real e é bom que todos saibam. Mas quando for levar em conta um circuito, a resolução, a gente sempre vai ter em mente que a corrente vai sair do polo positivo da fonte, então ela vai de cima para baixo, beleza?